Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ler a questão 3 e 4 da obra do Livro dos Espíritos. No vídeo anterior eu cheguei a comentar sobre as obras básicas, mas não expliquei quais são, então eu vou trazer para vocês aqui. O Pentateuco da doutrina espírita, então, são 5 obras básicas ali para a gente aprofundar em conhecer a doutrina, como um embasamento. Então, começa com o Livro dos Espíritos, esse que são 1019 questões que a gente vai estar tratando aqui hoje, tá? Hoje não, né? Ao longo de todo o desenrolar do estudo. Tem o Livro dos Médiuns, é um livro exclusivo ali para quem quer conhecer, se aprofundar sobre a comunicação com o mundo espiritual, sobre a sensibilidade que as pessoas têm com a vida espiritual. Ele explica ali detalhadamente sobre o que é a mediunidade. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra, no meu ponto de vista, principal, traz muitos ensinamentos da passagem bíblica de Jesus, e trazendo de uma forma mais clara para a gente interpretar. Depois vem O Céu e o Inferno, que é uma obra muito boa também. Ele, no início, a primeira parte, ele é feito em 2 partes. A primeira parte, ele traz ali informações sobre as visões das outras religiões, sobre o que é céu, sobre o que é inferno, explica sobre cada tipo de religião que a gente tem hoje aqui, e a segunda parte são informações dos espíritos que desencarnaram e trouxeram para a gente como que é chegar do outro lado. Então, traz ali vários tipos de situações que as pessoas viviam e como que elas chegaram no plano espiritual. Então, o pessoal costuma falar, nunca ninguém voltou para contar, voltou e contou sim. Então, nessa obra tem essas informações de como os espíritos, como nós chegamos do outro lado da vida. E a última obra é a Gênese. Ela é muito interessante também, ela fala sobre a criação do mundo, sobre o processo ali, ela traz muito embasamento científico, como que o mundo foi formado, né? Como muitos acreditam, não foi criado em 7 dias, o que está na Bíblia é uma simbologia, né? Foram 7 ciclos, e cada ciclo demorou milênios de anos, né, para ser formado o planeta que a gente está hoje. Então a Gênesis vai trazer muita informação sobre isso também. É um livro mais, exige um pouco ali de calma para estudar, porque ele traz muito argumento científico, então ele é um pouquinho mais complexo para estudar. Então essas são as obras básicas, tá? Quem quiser se aprofundar, fiquem à vontade. E aqui no vídeo a gente vai estar estudando o Livro dos Espíritos, tá bom? Aproveitar essa oportunidade aí. Muito bem, então antes da gente iniciar, vamos fazer a prece para a gente iniciar as questões de hoje, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Quem estiver em movimento, ouvindo o vídeo, não vai fechar o olho, é claro, vamos apenas entrar em sintonia. Senhor Jesus, Espíritos amigos, pedimos bênção e proteção para todos que nos escutam nesse dia, nesse horário, para que a gente possa nos conectar com o plano espiritual, nos conectar com Deus, com os nossos amigos espirituais, para que a gente possa absorver esse aprendizado, trazer, entender um pouco desses ensinamentos e trazer todo esse ensinamento para a nossa prática no dia a dia, para que a gente possa conhecer cada vez mais, entender o porquê da vida, o porquê de todas as aflições que a gente passa, de todos os problemas que a gente tem que passar em nossa vida, e que a gente possa ter mais clareza sobre isso e mais bênçãos em todas as nossas atitudes. Que cada pessoa que esteja aqui nos escutando nesse momento possa receber muita luz, muita paz em seus corações. Que assim seja. Tudo bem, gente? Então eu vou compartilhar com vocês o livro que a gente está estudando. Eu utilizo o link, tá? Ele está na descrição do vídeo. O Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. Então, além das questões do Livro dos Espíritos, a gente vai trazer sempre um comentário para enriquecer cada questão ali, tá? Eu vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Questão 3. Então, ele traz uma nota aqui, antes da gente iniciar a questão em si, fala, né?
O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Então, aqui abaixo a gente vai ver a questão entre aspas, né? Para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor, quando haja possibilidade de serem confundidos com o texto da resposta. Empregou-se outro tipo menor, quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão. O mesmo usado para as perguntas e respostas foi o empregado. Então, vem aqui, né? Ele vai trazer a pergunta que Kardec fez aos espíritos, as respostas, entre aspas, é a dos espíritos, e em negrita aqui é a nota de Kardec. Então, Kardec traz também algumas questões, algum comentário sobre a questão que está sendo tratada, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil. Deus infinito. Então, a gente ainda está falando de Deus. No vídeo anterior, né, teve duas questões sobre Deus, e terceira aqui vamos falar ainda sobre Deus. Pode-se dizer, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Então, os espíritos responderam, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, esse aqui é um dos atributos de Deus, né? Deus é infinito. Só que a gente não entende o que é infinito. Vamos ver o que Kardec fala aqui, ó. Deus é infinito em suas perfeições, ó. Então, em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração, é algo que a gente não pode tocar. A gente não tem como mensurar o que é uma coisa infinita. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, acaba que a nota de Kardec fica um pouco confusa, mas o que ele quer dizer? É a gente dar atributo a alguma coisa que a gente não compreende. A gente sabe o que é infinito, uma coisa que não tem fim. Então, a gente não tem nem como determinar o que é o infinito, né? Então, os espíritos falam, né? É uma definição incompleta esse atributo que a gente dá a Deus, né? Vamos ver o que o Miramês traz para a gente. Então, o Miramês já coloca lá o título Definição Incompleta. A suprema majestade do universo, né, que é Deus, por dignidade própria, é inconcebível e o incomparável. Não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito. Se não sabemos o que é o infinito, por faltar ainda que seja uma abstração, sentido para tal na mente dos povos e mesmo dos espíritos, ele passa a ter a sua existência. E se ele existe, foi criado. Não pode ser nem ter os mesmos valores do seu Criador. A dedução formulada surge certamente da pobreza de linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nada se pode comparar ao arquiteto universal da sua vida estuante e vigorosa. Saem vidas com a marca do seu amor incomparável. Somos todos filhos do amor. Então, o que ele diz nesse primeiro parágrafo aqui? Se a gente definir Deus, que ele existiu, que ele teve um início, quem criou ele? Então fica aí uma incógnita. Então a gente não tem como definir alguns atributos de Deus. Então, se ele foi criado, existe alguém além dele. Então o Deus, ele é soberanamente, é, é, ele é soberano, né? Não existe ninguém além dele. Então ele é o ser que criou todo o universo. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas. É igual eu comentei no vídeo anterior. A gente não vai compreender Deus, nós não temos sentidos em nosso corpo para entender Deus. Igual um exemplo que eu falei, é a mesma coisa de pedir um cego de nascença a definir as cores. Ele não tem sentido para isso, ele nunca vai conseguir interpretar as cores. Então, a não ser que ele volte a enxergar. Então, a gente não consegue definir Deus. Né? A gente tem que tentar sentir Deus. Como que a gente vai sentir Deus? É sentir a sua vibração, a sua elevação, é se sentir bem. Quando a gente está em paz, está em harmonia, a gente está sentindo Deus. Né? Então, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua
magnânima natureza. Somente ele conhece a si mesmo. Então a gente não precisa preocupar em entender o que é Deus, né? A nossa evolução ou despertar é gradativa em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor vem pela forma do progresso. Então, para a gente entender um pouco sobre Deus, é através do progresso, que nos entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum de vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus. E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir pelas primeiras lições sobre os atributos da divindade. Então, é o tempo. Aqui eles começam, Miramês traz uma dica para a gente, né? Como que a gente vai evoluir espiritualmente? É através do tempo. Nós um dia vamos ser igual a Jesus. Jesus, na verdade, foi igual a gente. Qual que é a diferença nossa para Jesus? É o tempo. É o tempo que diferencia Jesus da gente, porque Jesus é um espírito mais antigo. Ele viveu, ele passou tudo o que a gente está passando, reencarnou, sofreu em outros planetas, e ele chegou a sua, o seu grau máximo. É o grau que nós também vamos alcançar, né? Nós vamos ser espíritos crísticos. Mas para isso vai demorar milênios de anos, né? Então esse é o caminho, porque Jesus ele consegue se conectar com Deus. Jesus ele é tão evoluído que ele consegue ouvir diretamente os comandos de Deus e seus desígnios, né? Somos espíritos imortais. Lembrando, né, gente, a nossa vida espiritual, nossa vida principal é a vida espiritual. Aqui na Terra é passageiro. Aqui é apenas uma fração diante de toda a nossa eternidade, né? Uma fração de tempo diante de toda a nossa eternidade. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e a expiração que nos sustenta a todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós, a pulsar dentro dos nossos corações e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e na suavidade do seu calor espiritual. Então ele traz aqui, né, através da ciência. Hoje a ciência tenta entender um pouco sobre a partícula de Deus, né, o início de tudo, a filosofia, as religiões, traz ali informações de Deus, né? Igual eu falei no primeiro vídeo, a gente acha que Deus é um ser barbudo, que fica lá no céu punindo, castigando as pessoas, e não tem nada disso, né? Mas foi necessário a gente ter esse início de conhecimento para começar a entender um pouco que existe alguém além da gente, existe um criador de tudo no universo, né? Então, como que... E ele volta a falar que para a gente sentir ele mais próximo de nós, a gente melhorar a nossa conduta, porque aí a gente vai começar a sentir mais essa conexão com o plano maior de Deus. Se o infinito passar a existir, e se for conhecido pelas almas com seus vários mistérios, não poderemos tomá-lo como a causa primária de todas as coisas, sim como atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a ele atribuímos o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque ele é, em essência, incomparável. Então, quando a gente tenta definir Deus, a gente está sendo injusto com ele, porque a gente não consegue entender a sua grandeza. A gente não conseguiu entender a grandeza de Jesus, né? A gente não tem noção da potencialidade mediúnica, da grandeza espiritual que Jesus teve na Terra, né? Nós limitamos ele ali ao nosso julgamento. Imagina Deus. Então a gente não tem nem noção de como é entender Deus, igual a gente fala. Deus vai fazer isso com você, Deus vai te ajudar. São informações muito vagas, né, sobre a essência de Deus, né? Deus é infinito em suas perfeições, nas qualidades inerentes a sua personalidade e se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é tudo o que se vê, muito mais, tudo o que nós podemos, tudo o que os nossos sentidos não alcançam. Então, o que ele fala?
Ele é o todo que se vê e muito mais, e tudo que o nosso sentido não alcança, igual eu falei, né? Ele é o criador do universo. O universo é infinito. E Deus criou o universo. Então, ele está muito além da nossa compreensão. Ele é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Então, ele está em tudo, né? Ele não abandona ninguém. É, igual fala aqui, ele quer que o adoremos, né? Como que a gente vai adorar a Deus? É fazer o bem, né? É fazer o bem ao próximo. A gente está sendo, e também, consequentemente, a nós mesmos. A gente está adorando Deus, porque Deus está em tudo. Então, quando a gente faz o bem a alguém, a gente está fazendo o bem a Deus. Ele vibra nas fornias das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Então, ele está até no átomo, que é mínimo ali de tamanho. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura, na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição se referindo a Deus é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Então, né, o que João trouxe na Bíblia? Deus é amor, ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Então, é isso, ele traz ali que Deus ele está na natureza, ele está em qualquer ato de bondade, e tudo é em harmonia. O universo é uma harmonia. O nosso planeta, se a gente for parar para pensar, o nosso planeta, né? Uma água que fica circulando o nosso planeta, não vaza para nenhum canto. A gravidade ela é perfeita, a ponto de que a gente consiga viver num planeta habitável, igual à Terra, né? Então, assim, são coisas incríveis que Deus faz por nós e a gente não tem noção. E muitas das vezes, por a gente não conhecer, não entender, na verdade, sentir, né? Deus, muitas pessoas se revoltam, né? Achando que Deus não existe, que por estar passando por um problema, por uma dificuldade, joga essa culpa para Deus e, como não tem ali a resposta que a pessoa quer, ela se revolta contra Deus. Então, a pessoa ainda precisa, não precisa acreditar, mas ela precisa sentir, né? Se ela está vivendo bem, está vivendo em paz, ela está vivendo com Deus e nem percebe, né? Vamos para a questão 4, gente. Questão 4. Ainda falando de Deus, tá? Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, desculpa. Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? Onde a gente pode encontrar que Deus existe? Onde prova? Muitas pessoas questionam isso, então é uma pergunta interessante, né? Deus existe? Então prova, né? Então, o que os espíritos falam? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Então, a espiritualidade responde isso. Eu vou ler a nota de Kardec para depois comentar. Para crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, muitos acreditam, né, que a criação do mundo é obra do acaso e acaba sendo um pouco grosseiro esse tipo de pensamento, porque se a gente for notar a perfeição até no mínimos detalhes da natureza, as plantas, né, os insetos, os animais, o ser humano, de onde veio tudo isso? De onde veio toda essa perfeição, né? Vamos olhar só para nós mesmos, o nosso corpo humano, olha como que ele é perfeito. Ele trabalha todo em harmonia, tem sangue pulsando, tem célula sendo criada o tempo todo, os nossos órgãos em pleno funcionamento, o nosso cérebro, né? Hoje não existe nenhuma, por mais que avancemos na tecnologia, não tem nada que se compare ao cérebro humano e a sua potencialidade. Então, assim, nós temos muitas provas, é, igual ele fala aqui, ó, tudo que, procurar é a causa de tudo que não é obra do homem.
e a vossa razão responderá. Então, assim, tudo que foi feito pra gente aqui, tudo que um homem não pôs o dedo, que funciona, quem fez? Né? Então, se a gente não acreditar que é uma coisa maior, que não tem um autor por trás disso, a gente está sendo incrédulo até com nós mesmos, né? E a gente precisa agradecer o nosso corpo, porque Deus, ele fez o nosso corpo para que a gente possa viver reencarnação aqui nesse planeta. Assim como em outros planetas também, existem corpos diferentes para nós, né? Mas a gente passa por um período na Terra. Todos nós estamos passando por esse período aqui na Terra. Então, Deus empresta esse nosso corpo físico para que o nosso espírito venha, aprenda e volte para o mundo espiritual. É como se emprestasse um carro para alguém. Toma o carro aí, vai passear com ele, fazer uma viagem, mas cuida dele. Não deixa o carro ali bater o motor, não vai bater o carro, cuida dele até você terminar a sua viagem. É a nossa vida assim. Deus nos empresta esse corpo para que a gente cuide dele e que a gente aprenda a amar e aprenda o sentido da vida, né? Então a gente deve cuidar do nosso corpo, não é viver pelo corpo, né? O corpo tem que ser um instrumento, a gente não pode viver em questão dele, em função dele. Nosso objetivo principal na Terra é o quê? É evoluir, é se tornar uma pessoa melhor, né? As coisas materiais são consequências da nossa vida. E o que acontece muitas vezes? A gente se prende mais à vida material e esquece do sentido principal da nossa vida, que é a evolução espiritual. E quando volta para o plano espiritual, o que acontece? A gente chega e fica desapontado com o tempo que a gente passou perdido aqui. Vamos ver o que Miramês traz para a gente? Existência de Deus. A existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver, e ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões, na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência das suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. Então Deus está em tudo, que Miramês reforça que não tem uma forma, igual muitos de nós achamos, ou acha ou achou que Deus tem lá uma forma humana, né? E Deus não tem forma. A gente não consegue entender essa forma de Deus. E só reforçando, gente, esse comentário que eu estou trazendo aqui é do Espírito Miramês, tá bom? Depois eu vou trazer um pouquinho, nos próximos vídeos eu falo sobre um pouquinho dele, né? O Livro dos Espíritos é a primeira parte que eu leio, então quem quiser ler o Livro dos Espíritos vai ver só aquela primeira parte, que às vezes tem umas questões bem curtinhas, mas eu gosto de trazer o Miramês para enriquecer cada questão, né? O Miramês é um espírito muito evoluído, de muito conhecimento, que traz muita informação útil para a gente, né? Então, cada questão ali, ele traz ali muita informação para que a gente possa se aprofundar, né, nessa filosofia. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que estas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. Os grandes missionários registram em tudo sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos da linguagem que alcançou. E o progresso é seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Então, quando ele diz aqui, né, ele é a ponte de comando de todas as religiões, independente da religião, se é uma religião cristã ou não, e dentro ali também das religiões cristãs que tem as ramificações, Deus está em tudo. Né? E eu reforço aqui para falar que não existe religião certa ou errada. Muito de nós batemos cabeça, querendo defender o seu lado, falando que se não for o pensamento igual ao seu, as outras religiões estão erradas, critica, condena. Para que isso, gente? Né? Deus está em tudo, Deus ama todos igualmente. Então não adianta a gente querer brigar e ofender porque outras pessoas têm outros pensamentos, outras pessoas têm religiões diferentes. Todos levam para um caminho. Todos trazem ali o crescimento, né? Todos trazem ali a nossa evolução. Não existe alguém na face da Terra que não creia em Deus. Existe sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa.
Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem, tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, tá? Entre aspas, né? A imersão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra sua presença insuperável, de acordo com seu poder evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Então, tem pessoas que vão sentir melhor a presença de Deus, porque elas estão mais evoluídas, elas estão numa vibração maior. E existem pessoas que não acreditam, né? Que falam aqui, né? Uns ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, né? Então, quando a pessoa chega ao ponto de falar que não acredita em Deus, é porque ela está revoltada com alguma coisa, ela tem alguma dor interna ali que não foi respondida e acaba culpando alguém por isso. E como muitas das pessoas, elas sempre usam o nome de Deus como responsável por tudo, essa pessoa vai direcionar a culpa a Deus, né, sem entender o porquê disso aí. Computando valores e somando idades, na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre, na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto, pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe, ele está no mesmo lugar. Nós outros aqui, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Olha que bonito isso aqui. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai se tornando uma pessoa melhor, mais bondosa, a gente vai conseguindo entender melhor Deus. Ele não afastou da gente. É a gente que ainda não consegue entender, sentir, né, um pouquinho de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que nos comanda todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Né? Então, ele é bem claro nisso, né? Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso a nós também por bondade e alegria. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade. Quando um homem, olha o que ele fala, vamos observar isso aqui, ó. Quando um homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza, a maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é a soma humana. Peraí, eu li errado. Ó. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando um homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o ser humano. Ó, é o nosso corpo. É uma das maiores maravilhas da Terra. E os corpos espirituais, a eles interligados, que somos nós, os nossos espíritos, para que os espíritos se manifestem, e o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo que existe. Então, tudo, né? O Miramês está fazendo umas perguntas para a gente refletir, né? Como que é essa grandeza, né, de toda a nossa vida. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar o Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, ele conclui, né, com essa frase da própria questão do Livro dos Espíritos, para a gente fazer um autoquestionamento, né, para a gente entender um pouquinho
a essência divina ali e ser mais grato a tudo. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente recebe, pelo ar que a gente respira, pelo corpo que nos foi emprestado, pela saúde que a gente tem. Muitas das vezes a gente se revolta contra Deus porque está passando por um problema, por uma enfermidade, e não entende que esse problema e essa enfermidade é para o nosso bem. Deus, ele é soberanamente justo e bom. E a partir do momento que a gente passa a pensar assim, confiar que Deus não nos abandona, independente do problema que a gente esteja passando, Deus não vai gostar mais de fulano do que ciclano. Fulano está vivendo ali na Europa, está ganhando milhões, e ciclano está vivendo na pobreza, numa favela. Ele gosta mais do fulano do que Beltrano? Não. Ele ama todos igualmente. Mas por que que um está passando por isso e outro está passando por isso? E a gente vai explicar nos próximos vídeos sobre as leis reencarnatórias. A reencarnação explica isso, tá? É isso, gente. Agradeço a todos que participaram desse segundo vídeo nosso, questão 3 e 4. O vídeo 3, vamos para a questão 5 e 6. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, pode deixar no comentário aí no vídeo, e do vídeo do YouTube, que eu vou responder sempre na medida do possível, e que Deus abençoe a todos nós e tenhamos um ótimo fim de estudo. Muita paz e luz a todos. Que assim seja.